Seja muito bem-vindo ao 10% mais. Hoje a conversa é sobre algo que todos querem, mas poucos entendem de verdade: envelhecer bem. O que mais pesa hoje? Alimentação, hormônio, exercício físico ou sono? E por que tanta gente faz tudo certo, mesmo assim não chega aonde gostaria? Para falar sobre esse assunto com clareza e responsabilidade, eu recebo o médico nutrólogo Leonardo Quirilos. Seja muito bem-vindo, doutor Leonardo, meu amigo Léo. Olá, Big, tudo bem? Primeiro, Tudo bem? gostaria de agradecer pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, muito feliz que deu certo da gente conseguir bater esse papo hoje, né? E vamos lá, tem bastante coisa interessante para a gente falar hoje. Temos. Antes eu vou dizer, Léo, para todo mundo que aqui é um espaço para a gente receber grandes profissionais, pessoas interessantes, amigos, e o Léo é um desses amigos, né, Léo? Com Que a certeza. gente, a gente se conhece há quase 30 anos. Vamos colocar assim e Pois é, deixa. é isso. Vamos começar a nossa conversa, Léo? A gente tem muito o que falar, né? Quando a gente fala em longevidade, que é um assunto que eu gosto muito, é um assunto que você estuda, né? A longevidade hoje, o que de fato muda, né? Muda o jogo na prática? O que você percebe que as pessoas ainda não entenderam e continuam por um caminho no não envelhecer bem? Perfeito, Big. Olha, quando a gente vai falar de longevidade, né? A primeira coisa que a gente observa, né, nos dias de hoje é que as pessoas elas vivem mais, né? Então, hoje a gente vive muito mais do que se vivia antigamente. E aí a gente tem dois conceitos bastante interessantes, um que chama lifespan e um que chama healthspan. Não sei se você já ouviu falar sobre, se o pessoal já ouviu falar, mas um que quer dizer justamente o viver mais, apenas, entre aspas, por viver, e o outro que é viver mais, mas viver bem, né? Que é o que casa justamente com essa questão da longevidade. E quando a gente pensa nisso tudo, existem alguns pilares que a gente vai conversando aqui, né? Como você mesma já trouxe aí do exercício, tem questões hormonais, tem questões relacionadas às relações sociais, tem questões relacionadas ao nosso bem-estar físico, nossa saúde física, a nossa saúde mental. Então, tem bastante coisa para a gente conversar, aprofundar, e acredito que uma das coisas que a gente mais acaba confundindo, ou a gente quer fazer o máximo possível, e que não precisa, é a gente olhar justamente para o que é mais simples, porque é uma questão de constância, de repetição, de aquilo que a gente já sabe há muito tempo e é simples de se fazer, né, no dia a dia, e às vezes a gente quer inventar ideias mirabolantes e a gente se complica, e a paciência e a constância, ela ganha de uma intensidade, né, que a gente faz por curto tempo. Então, acredito que esse seja um dos principais segredos para a gente pensar, né, nesse início de conversa aqui nosso. Ô, Léo, quando um paciente busca um nutrólogo, ele está querendo só emagrecer? Ele está pensando só no peso? E aí vem a pergunta, né? Muita gente olha só para o peso, né? E quando olha só para o peso, qual é o risco de ignorar a composição corporal, gordura, músculo? Quando pensamos em saúde, a gente consegue pensar nisso tudo ou eu penso só na estética? Perfeito. A saúde, né, se a gente for definir ali pela Organização Mundial de Saúde, de fato, né, a OMS, a gente tem três principais pilares que precisam ser avaliados e acompanhados. Um que é o bem-estar físico, justamente que é o corpo, né? A gente acompanhar essa questão do peso, de músculo, de gordura, etc. Outro que é o bem-estar mental, onde a gente vai entrar nessa saúde mental e emocional, que às vezes até está muito ligada com questões do peso, né? Liberação de neurotransmissores, questões de ansiedade, depressão, etc. E uma questão social também, porque nós somos seres humanos que são, né, nós somos feitos
justamente para nos socializarmos, e às vezes a gente esquece um pouco disso, né? E eu ainda vou além, eu trago um quarto ponto, que é a parte espiritual, muitas vezes, que também vale muito a pena a gente estar de olho e cuidar. Então, quando a gente pega um paciente que vem para o consultório, um paciente que nos procura, a gente precisa sempre ter como base esses pilares e o que a gente pode fazer para otimizá-los. Claro que perder peso para um paciente que está com um sobrepeso, que está com algum grau de obesidade, ou que tem um percentual de gordura mais alto, ou qualquer outra questão, é muito importante, pensando num contexto até de envelhecimento e de longevidade futura, que ele se prepare para isso, mantendo a sua massa muscular. O que a gente observa muito hoje em dia, né, e com a febre de medicações e de tudo que aconteceu nos últimos tempos, são muitas vezes uma falta de acompanhamento que leva a pessoa até a perder peso, mas não com uma qualidade muito boa. Então a gente perde muito músculo junto com a gordura, por exemplo. Isso, no futuro, vai diminuir nossa taxa metabólica, nosso metabolismo, faz a gente ter um reganho de peso mais rápido, né? Isso, num envelhecimento, pensando que, quando a gente fala de músculo, a gente pensa não só no músculo estético, mas no músculo que faz a gente levantar da cadeira, que faz a gente escovar os dentes, tomar banho, né? Ir na padaria, buscar um pãozinho, alguma coisa. Então, é o básico, né, que a gente faz e que, pensando no médio e longo prazo, pode faltar lá na frente, né? Todo mundo conhece ali alguém que precisa, né, de um auxílio, às vezes de um andador, às vezes de uma bengala, né? Ou às vezes tem dificuldade, né, para subir uma escada, etc. E justamente a gente falando de saúde, a gente precisa cuidar disso tudo, né? Então, muita gente vem até com a ideia, né, de uma questão mais estética, e eu, como médico, sempre falo, olha, para nossa sorte, a estética pode até andar junto com a saúde, só que, primeiro, né, eu, como médico, vou me preocupar com a sua saúde, então eu trago muito esse ponto de precisamos cuidar da sua saúde, da prevenção de doenças, do risco diminuído que você acaba tendo quando perde peso, de desenvolver, né, alguma doença metabólica, uma alteração de açúcar no sangue, como diabetes, uma alteração da pressão, uma alteração do colesterol, né, uma gordura que vai para o fígado, que aumenta risco, né, de problemas cardiovasculares, etc. Então, acaba que a gente tem que fazer um malabarismo com todos esses pontos juntos, né, e cuidar como um todo da pessoa. Você falou de perda de gordura e muitas vezes perda de músculos, né? Isso me faz lembrar que eu estou ouvindo com uma certa frequência sobre eu estou numa meta proteica, né? Quando as pessoas dizem isso, Léo, onde elas podem estar errando? Porque parece que virou moda, né? A tal da proteína, que era algo, ou que é algo que a gente tem no café da manhã, no almoço, no jantar, e que estava tudo certo. E por que essa meta agora? Perfeito. Então, assim, quando a gente pensa em meta proteica, assim como quase tudo na vida, né, os excessos não vão ser bons e as faltas também não. Então, é individual para cada um, né, mas é algo que é calculado de acordo com o objetivo e a necessidade de cada um, né? Existem pacientes que têm uma quantidade muscular adequada, existem pacientes que têm uma falta de músculo e existem pacientes que têm um excesso de gordura e às vezes uma quantidade muscular até adequada ou não, e a gente sempre vai avaliando, individualizando cada um dos casos. Dependendo do objetivo da pessoa de ganhar mais músculo, de perder gordura, tentando preservar a massa muscular, etc., o que a gente sempre vai fazer num contexto de emagrecimento que você trouxe, por exemplo? A gente quer perder sempre o máximo de gordura, perdendo o mínimo de músculo, né? Idealmente, se não perder músculo, melhor ainda. Se conseguir até ganhar músculo no processo, o que não é tão simples, mas que pode acontecer, melhor ainda, né? Então, num contexto medicamentoso, por exemplo, se a gente vê estudos por aí, né, a gente tem uma perda de até quase 40% de músculo no emagrecimento, né? E quando a gente tem um acompanhamento... 40, Léo? Até 40%. Exatamente, é bastante coisa. E, claro, na medicina a gente busca tentar chegar em, no máximo, ali os seus 20%, 25%, quanto menos, melhor. Então,
Vamos supor que a cada 10 quilos a gente perca 8 de gordura e 2 de músculo. Resultado legal. Mas se eu perder 9 de gordura e 1 de músculo, melhor ainda. Se eu perder os 10 só de gordura, é o paraíso, né? E por aí vai. Então, a ideia é sempre a gente ter um ajuste proteico para esse tipo de paciente, ou para os pacientes que precisam, né, manter essa massa muscular, que ela a gente luta tanto para conquistá-la, né? E se a gente não cuidar, a gente pode perder, e com o passar do tempo, principalmente aí para as mulheres na menopausa, para os homens na andropausa, e quando a gente pensa em longevidade, né, e na idade após os 40, 50 anos, essa questão hormonal também impacta muito em uma perda, uma redução dessa massa muscular. É muito importante que a gente garanta tudo que o músculo gosta. Então, dentro do que o músculo gosta, o aminoácido, que é a digestão final da proteína, ele é super importante, né, para manutenção da síntese proteica, que é o que faz como se fosse a nossa renovação ali muscular, né, do dia a dia. E além disso, a gente vai falar também, né, do sono, que é importante o descanso, do estímulo, que vai ser importante, principalmente o estímulo de um exercício resistido, que entra aí os exercícios de força, e também da hidratação. Afinal, mais de 70% do nosso músculo é água, e a gente às vezes esquece de beber água no dia a dia, né? Então é super importante a gente também ter atenção a esse ponto. E, Léo, o que muda no corpo quando a ingestão de proteína é insuficiente, especialmente para a pessoa que já passou dos 40 anos? Perfeito. Então, assim, quando a gente começa a reduzir, né, a ingesta proteica, naturalmente a gente já tende a perder um pouco de músculo por ano e ganhar um pouco de gordura, né? Se a gente for fazer uma média ali, depois dos 30 anos, esse processo começa a acontecer, a gente chama isso de resistência anabólica, né? E a gente perde um pouquinho de cada... ganha um pouquinho da gordura, perde um pouquinho do músculo. Quando a gente analisa isso em um ano, mais ou menos ali, se a gente for fazer na média, meio quilo de músculo que é perdido e 1 quilo de gordura que é ganho. Então, no final das contas, vai ser meio quilo na balança, mas é uma troca muito ruim para o nosso corpo. Isso em um ano não vai fazer diferença, em 2 anos não vai fazer muita diferença, em 5 anos talvez não faça diferença, em 10, 20, 30 anos, e se intensificando depois desses 40, 50 anos, pelas questões hormonais e etc., começa a fazer falta. E aí entra aquele assunto de o músculo começa a diminuir, né? Um exemplo que a gente pode dar aqui, a nossa musculatura que a gente tem na região da panturrilha, ela é uma medida de risco de fragilidade no idoso, por exemplo, de risco de queda no idoso. Então, uma circunferência para o homem abaixo de 35, para a mulher abaixo de 34, em média de 33 para baixo ou de 31 para baixo, dependendo de algumas referências, são fatores de risco para um aumento de queda no idoso. Então, é músculo que é perdido e a gente está separando um setor do corpo ali para a gente avaliar e entender como que está o risco para determinada situação. Então, claro que a ingesta de proteína e esses cálculos e tudo que você trouxe aqui são super importantes da gente avaliar, caso a caso. Inclusive, tem situações em que a gente precisa também segurar na proteína, né? Um paciente que tem uma insuficiência renal, que tem alguma outra questão ali para a gente ficar atento, mas nunca se falou tanto sobre isso, né? E nunca tiveram tantos produtos, tantas coisas que trazem a proteína como propaganda, né? Bebidas proteicas, né? Iogurtes proteicos, leite proteico, enfim, tem um monte de coisa com um enriquecimento maior aí da proteína hoje em dia, por essa importância para, principalmente, a questão da massa muscular. Para a gente finalizar esse tema aqui, né, músculos, e a gente termina na panturrilha, ô Léo, a preocupação de alguém que não alcançou, né, essa medida, é possível, com a atividade física, mais esse recálculo aí da proteína que ele deve ser ingerida, você retomar os níveis de músculos na panturrilha? Com certeza, Big. É algo
que eu acompanho aí no dia a dia, né? Então, assim, com toda certeza, um ajuste do exercício físico, um ajuste da sua alimentação, um ajuste da sua qualidade do sono, um ajuste da sua hidratação, tudo isso em conjunto e no dia a dia faz com que a gente vá mudando, melhorando a composição corporal e, naturalmente, ganhando massa muscular. Não é algo assim que vai da noite para o dia surgir, mas que é uma construção. Dia após dia, tijolinho, tijolo após tijolo, a gente vai construindo, né, esse músculo novamente. A gente vai estimulando a hipertrofia no corpo, a gente vai estimulando o aumento dessas fibras musculares naquela região e o desenvolvimento desse músculo, com certeza. Falando da parte hormonal, né? Em que momento as alterações hormonais elas começam a impactar de forma mais clara o corpo, tanto os homens quanto as mulheres? Existe ali um limite de idade? Certo. A gente tem uma média de idade em que isso costuma aparecer, né? Então, quando a gente fala de menopausa, a gente imagina algo ali entre os 40 a 50 anos, normalmente para a mulher, e com os homens a gente acaba tendo o que a gente chama de andropausa também, que é uma redução que pode ocorrer também, por exemplo, nos níveis de testosterona, né? E mais ou menos nessa idade a gente precisa estar atento a isso tudo. Existe o que é normal e que não vai causar nenhum problema, e existe o que é deficiência e a gente precisa ter uma atenção maior, claro que avaliando individualmente cada caso, indicações, contraindicações, etc. Né? Então também se banalizou um pouco essa questão hormonal hoje em dia, tá todo mundo querendo hormônio, tá todo mundo querendo um monte de coisa, e não é bem assim, né? Quando a gente vai olhar as sociedades médicas de entrologia, de endocrinologia, de ginecologia obstetrícia, etc., a gente tem situações muito claras, né, e muito bem definidas eticamente e cientificamente para indicar uma reposição hormonal, por exemplo. Né? Então, a gente precisa ter essa avaliação individual, esse cuidado, mas geralmente entre 40 e 50 anos a gente começa a observar isso, principalmente para as mulheres que estão entrando na menopausa. Existe o que a gente chama de perimenopausa, que é um período, né, que pode começar até 5 a 10 anos antes da menopausa, onde alguns sintomas já vão aparecendo, né? Fogachos, a própria questão da mudança da massa muscular, questões relacionadas aos colesteróis, questões relacionadas ao sono, questões emocionais, questões ósseas, né? E aí o músculo e o osso, eles andam muito juntos, então é super importante a gente ter essa avaliação também. Por isso que, por exemplo, a densitometria óssea, que é um exame que a gente pede para avaliação do osso, a gente começa a pedir, né, próximo aí dos 50 anos e por aí vai. Então, existe todo um contexto por trás, né, que deve ser avaliado e que a gente precisa cuidar, mas geralmente é nessa idade mesmo, dos 40 aos 50 anos, que as mudanças começam a aparecer. E como separar o que é um envelhecimento natural do que já é um quadro tratável, por exemplo? Certo. Bom, aí a gente vai ter algumas situações, né? Então, por exemplo, a questão do osso que a gente falou. Existe uma densidade normal, existe o que a gente chama de osteopenia, que é uma alteração que começa a aparecer nas nossas camadas do osso, e existe a osteoporose, que é a doença instaurada, né? Então, a osteopenia é um sinal no farol ali amarelo que a gente precisa estar atento para não deixar ele ficar vermelho, por exemplo. Assim como quando a gente vai avaliar, por exemplo, o açúcar no sangue, a gente tem algumas formas de avaliá-lo. Ele tem níveis normais, níveis que trazem uma resistência à insulina com um pré-diabetes, e eles têm um diabetes, que é a doença instaurada, por exemplo. Né? Então, a gente avaliando isso preventivamente, é possível se evitar muita coisa no futuro. Então, acredito que aqui o segredo maior é ter um acompanhamento, né? Ter os exames ali anuais que são recomendados, né, de maneira preventiva, e esse acompanhamento acaba sendo muito interessante porque muitas das doenças, elas começam silenciosas, e quando a gente vai descobrir ali, não, só vou no médico quando eu tiver sintoma, por exemplo,
às vezes já é uma doença que foi instalada, né, que a gente consegue controlar, mas que a gente não consegue mais evitar, por exemplo, né? Então, seriam esses sinais que a gente vai observando, tanto com sintomas quanto com exames, mas que devem ser avaliados ali no ano a ano, né? Ô, Léo, por que a menopausa ainda chega para muitas mulheres com tanta desinformação? Hoje, você ter o médico, né, a médica, o profissional de saúde como parceiro, facilita essa minha passagem por essa fase, por exemplo? Sim, com certeza, né? Para as mulheres em especial, né, a gente acaba tendo um acompanhamento um pouco maior do que nos homens, normalmente. Isso tem mudado, os homens têm se cuidado mais hoje em dia, etc. Mas a mulher, desde mais nova, já costuma acompanhar com o ginecologista anualmente, faz os exames, né? Já sabe que tem isso meio protocolado, digamos assim, né? E tem esse cuidado maior. Então, você estar próxima do médico que te acompanha é muito importante. Até para ele saber o seu histórico e te conhecendo, né? Já ter uma ideia, né, de altos e baixos em relação aos seus exames, em relação à sua história, e para você também ter a confiança em contar para ele o que está acontecendo, o que está deixando de acontecer, né? É muito importante esse vínculo do médico com o paciente, do paciente com o médico. O que eu percebo hoje em dia é que as consultas médicas têm uma tendência, e devem realmente ser, cada vez mais próximas do médico para o paciente. Lá atrás, a gente via muito mais o médico ali não querendo sair do palco e deixando o paciente mais distante, né? Como se fosse uma via de mão única. E, na verdade, o que deveria ser e o que a gente vê hoje é uma via de mão dupla, né? É essa troca, essa conversa, onde a gente consegue acessar muita coisa do nosso paciente e onde a gente consegue trazer um tratamento muito mais certeiro, muito mais assertivo para ele. Então, é fundamental a gente ter esse acompanhamento e, claro, o quanto, né, mais tempo a gente está ali, mais histórico, mais cuidado a gente acaba tendo com a nossa própria saúde, no final das contas. Vamos ao sono. Doutor Leonardo, por que muitas pessoas, e a gente conhece várias, ainda subestimam o sono? O que você vê na prática quando ele está, digamos, desregulado? Tá? O sono desregulado é algo que mexe no corpo como um todo, né? A privação do sono, ela pode afetar o humor, ela afeta a memória, ela afeta um aumento num risco de questões emocionais, por exemplo, como a depressão, né? Então, ela consegue afetar vários dos pilares que a gente estava falando lá no começo da conversa, que são essenciais para um cuidado com a saúde e com a longevidade, por exemplo. Então, muitas vezes a gente está naquela intensidade de querer para ontem as coisas e a gente deixa um pouco mais de lado esse sono. E o sono é o momento em que o cérebro não desliga, né? Mas ele muda a sua atividade ali, é onde a gente começa a mexer na parte hormonal. Por exemplo, o próprio cortisol que está ali mais alto de manhã, que deixa a gente ligado, que deixa a gente, né, ativo no dia a dia, ele baixa, e quando a gente começa a não priorizar, não cuidar disso tudo, esse cortisol mais alto, ele começa a deixar o corpo mais inflamado, ele começa a atrapalhar a imunidade do nosso corpo, e até o que a gente falou da própria questão da massa muscular, né? A gente não cuidando do descanso, que é onde o músculo está se recuperando, se regenerando, né? Se readaptando àquele esforço que ele foi submetido, a gente muitas vezes tem uma recuperação que não é legal, a gente fica cansado no outro dia, a gente começa a ter um rendimento menor, tanto, né, pensando em performance cognitiva, quanto em performance física mesmo, né, do nosso exercício, da nossa atividade, a gente está ali encostando em qualquer parede que aparece, cochilando ali, né, num momento de intervalo, e isso é muito ruim, né? Então, o sono, ele é essencial, ele é algo que a gente muitas vezes, né, não prioriza, mas que deveria ser um dos principais pontos de prioridade na nossa vida. Ô, Léo, existe diferença do paciente que tem a privação do sono
pela insônia, né? Então, não é algo provocado, e do paciente que tenta não dormir muito para não perder tempo, sabe? Você já deve Sim. conhecer as pessoas que querem fazer, que querem produzir, e não, 4 horas de sono tá bom para mim, 5 horas tá bom para mim. E qual é a diferença dessa pessoa desse paciente que vai para a cama às 10 horas e fica fritando de um lado para o outro com 3, 4, 5 horas de insônia? Tá. Então, o que a gente observa muito aqui, né? Quando a gente pensa no sono, no descanso, e aí você trouxe o exemplo de uma pessoa hiperprodutiva que quer dormir menos para produzir mais, por exemplo, no segundo exemplo que você trouxe. Isso. Pode ser que isso funcione nos primeiros dias. Isso não vai se sustentar, né? Essa pessoa vai começar a ter queda, justamente, do rendimento cognitivo dela mesmo, né? Então, é uma pessoa que não vai se sustentar, né, no médio e longo prazo. Então, claro que quando é algo que não depende só de você, insônias que acontecem de início, como é você deitar na cama e ficar rolando para um lado, para o outro, às vezes pensando em algo do trabalho, às vezes pensando em alguma questão da vida que não está resolvida, assim como situações em que essa insônia é de manutenção, que a gente chama que é no meio da noite a gente acordar, seja por exemplo, um fogacho da menopausa, seja por uma apneia do sono, né, num paciente obeso que tem uma interrupção da respiração no meio do sono e aí ele acorda ali, né, com aquela sensação de falta de ar, de afogamento. Tudo isso impacta na recuperação. O sono ele tem alguns estágios que a gente passa, né, do sono mais leve ao sono profundo, e esses ciclos do sono que vão, em cada fase, ter uma recuperação específica e uma ação específica no nosso organismo. Então, independente de ser a primeira ou a segunda pessoa, elas vão ter um prejuízo na questão de cognição, na questão de saúde física, de saúde mental e de saúde global, né? Então, tanto um caso quanto o outro precisam de um cuidado, né? E hoje em dia o mundo, ele é muito estimulante, né? Se deixar hoje, a gente tem tela o tempo inteiro, isso estimula, atrapalha, por exemplo, a produção da melatonina, deixa a gente com um cortisol mais alto, a gente tem muito alimento que é enriquecido com seja o açúcar, seja a cafeína, seja alguma outra coisa que a gente nem sabe que tem ali e a gente consome nesses períodos perto do sono. Então tem muita coisa que acontece que pode estimular a gente e que faz com que a gente não tenha um cuidado, né, certo com esse nosso sono. A própria luz da nossa casa, né? Hoje o LED é muito comum, né? Você vê luz branca em todo canto. E aquela luz amarela, aquela luz mais antiga da casa da mãe, da avó, enfim, é a luz ideal, por exemplo, para o período da noite, né? Ela inibe muito menos algumas questões de produção dessa parte hormonal e tudo mais. Então, é isso. A gente precisa de um cuidado. Quem não está dormindo o suficiente, uma hora vai dar pane no sistema, digamos assim. Dormir, né, ter um sono ruim, atrapalha no emagrecimento? Com certeza. Isso é algo que eu sempre falo para os meus pacientes também. Uma noite mal dormida leva a uma diminuição, por exemplo, de recuperação energética. Logo, a gente acorda mais cansado. Qual que é a forma do corpo de buscar energia? No alimento, nas calorias do alimento. Toda noite mal dormida é um dia seguinte em que a gente precisa estar mais atento com o que a gente está comendo, porque se a gente deixar e automatizar o comportamento da alimentação, o que a gente vai fazer? A gente vai para o lado do mais calórico. Então, é o dia em que o pedaço da pizza vai ser muito mais atrativo do que o filé de frango com uma batata doce, por exemplo. É o dia em que o chocolate vai ser muito mais atrativo do que uma fruta, e por aí vai, né? A gente vai começar a buscar calorias como fonte de energia muitas vezes. Tem vários estudos que trazem, né, um aumento de calorias para cada hora mal dormida que a gente tem, né, numa noite. Então, a média fica até perto de 400 calorias a mais em um dia seguinte de uma noite mal dormida. Então, é algo bastante significativo. Eu me lembrei agora de um meme que diz o seguinte: lembra sempre que depois de uma noite ruim de sono,
você não vai conversar com alface, você chama o chocolate. E é bem isso que você falou agora, Perfeito. né? É isso A mesmo. gente quer algo que nos dê um calor, né? Calórico, calor. Ô, Léo, agora falando de atividade física. Como é que você introduz a atividade física para aquele paciente que chega no seu consultório dizendo: Doutor Leonardo, eu quero fazer uma dieta, eu quero ver as vitaminas que estão faltando, mas não me manda para a academia. Tá. Primeira coisa, né? A gente precisa trazer a clareza dos benefícios do exercício, né? E quando a gente fala de exercício, pensando em diretrizes também e própria Organização Mundial de Saúde, a gente tem o que seria o mínimo ideal para as pessoas, né? O que é esse mínimo ideal? Pelo menos 2 vezes de um exercício resistido de força, associado a pelo menos 150 minutos de um exercício aeróbico leve a moderado ou 75 minutos de um moderado a intenso. E aí quando eu falo de leve, moderado, intenso, muito intenso, etc., é a diferença, né, de uma caminhada para uma corrida, para subir uma montanha de bicicleta, por exemplo. Né? Então a gente vai tendo graus e zonas, né, de batimento do coração que a gente vai definindo esse nível de intensidade. Isso seria o ideal. E a gente não esquecer também do alongamento, da flexibilidade, mobilidade, equilíbrio, que são outros pontos que a gente pode trabalhar dentro dos exercícios. Isso, muitas vezes, eu nem trago na primeira consulta, né? Quando é um paciente mais resistente, quando é um paciente que ele tem uma questão, às vezes, porque a gente tem que entender o contexto desse paciente, a gente tem que entender o que ele já fez ou deixou de fazer, o que ele já passou na vida em relação ao exercício, né? Existem hoje ambientes que acabam sendo até um pouco hostis, né, para as pessoas, muitas vezes, né, em algumas academias, em alguns locais. Então, a gente precisa primeiro entender a história desse paciente. Uma vez que a gente entendeu isso daí, às vezes muitas vezes eu busco puxar algum gancho, né? O paciente que fala, odeio exercício e tal, pô, como que era quando você estava no colégio, quando você estava, sei lá, na faculdade, eu era do time de futebol, eu era do time do vôlei, eu era de alguma coisa. Poxa, eu já busco um gancho ali, né? A gente já tenta colocar alguma coisa ali. Quando é um paciente realmente com uma resistência muito grande em relação ao exercício, eu primeiro busco entender essa história e eu costumo sugerir que ele faça algo que ele goste. Eu falo, não importa o que você vai fazer. Não me importa se é de força, se é aeróbico, cardio, enfim, o que é que ele está fazendo de exercício. É a gente começar um novo hábito, muitas vezes, que não existia. Eu apresento todos os benefícios, né? Eu apresento toda a questão científica por trás do exercício, e o que não falta é embasamento científico de benefício do exercício, então fica mais fácil para o meu lado nessa hora, e eu explico isso para o paciente, né? Como eu disse, é uma via de mão dupla. Eu não posso obrigar ninguém a fazer um exercício, eu não posso fazer nada, né? Mas eu tenho que trazer o que, né, a ciência nos mostra de benefício em relação a isso. E a grande maioria dos pacientes começa a enxergar isso de outra maneira, começa a dar uma chance para aquilo, e começa, de fato, a colher o benefício do exercício, né? Às vezes dormindo melhor, às vezes se sentindo mais feliz, aquela sensação, né, de missão cumprida, né? A gente tem uma liberação enorme de neurotransmissor no nosso exercício, de dopamina, de serotonina, de um monte de coisa que nos causa um bem-estar, né? Então, quando o paciente começa a experimentar um pouco mais disso, ele vai entendendo aquilo que a gente estava falando e cada vez ele vai dando mais abertura para a gente começar a conversar sobre o que seriam as metas, o que seria o ideal, deixa de ser o ideal, quando ele enxerga resultado dentro do que ele busca. Então é algo que vai se criando um engajamento em cima de um hábito que não existia, que começa a existir, que começa a trazer benefício, né? E a gente vai tendo essa capacidade de mudança, né? O corpo vai se adaptando e vai... quando a gente enxerga isso, eu falo que é uma virada de chave, né? É um caminho que você vai e não volta mais depois. E
você disse da necessidade mínima do corpo, né? Tanto na parte aeróbica como na força. Algumas pessoas ainda estão presas no quanto mais melhor, e nesse quanto mais melhor existem riscos? Sim, existem riscos, e é a mesma história que a gente falou, né, dos extremos que podem ser perigosos, né? Então, lógico, esse mínimo necessário é pensando na manutenção da massa muscular, como a gente veio trazendo, né, desde o começo da conversa, e em uma saúde cardiopulmonar, cardiovascular, do coração, do pulmão, dos vasos, pensando em riscos que a gente consegue diminuir e muito quando a gente tem essa combinação desses exercícios, né? E aí vão ter pessoas que vão fazer bastante exercício. E o exercício em excesso pode ser perigoso também. Pode ser perigoso porque às vezes a gente não tem uma alimentação que acompanha isso. Pode ser perigoso porque a gente não tem um descanso que acompanha isso. E aí, dentro até da medicina do esporte, que foi uma segunda especialidade que eu trouxe aqui para o meu currículo, a gente vê muito isso, né? A gente tem alguns estados de atenção, onde a gente começa a ter alteração hormonal por um excesso de exercício, onde a gente começa a ter uma dificuldade e uma alteração relacionada à saúde óssea, relacionada ao humor, né? Então, são várias situações que vão aparecendo, né? A gente chamava antigamente de tríade da mulher atleta, por exemplo, que eram essas alterações em conjunto em uma paciente do sexo feminino que fazia muito exercício, né? Hoje a gente tem os RED-S, que são os excessos que a gente acaba tendo, e a gente tem situações realmente que levam a patologias, né? Como, por exemplo, uma fratura de estresse, porque a gente está exigindo demais daquela região, ou a gente não está conseguindo ter uma recuperação com calorias, com vitaminas, micronutrientes que são necessários para aquela região do corpo. Então, com certeza, um excesso não vai ser interessante, principalmente quando ele não está sendo bem acompanhado, né, por algum profissional que está te ajudando com isso tudo. Léo, hoje dá para dizer que algumas medicações se popularizaram e facilitam, né, o emagrecimento. Como é que dá para fazer isso com uso e responsabilidade? Quando é que esse paciente precisa, por exemplo, do uso de uma caneta para auxiliar no emagrecimento dele? Certo. A gente tem, e é um assunto bastante em alta, né, essa questão das medicações. Eu costumo dizer que essas medicações vieram para revolucionar a medicina, né? Eu falo que igual um dia que foi descoberto o antibiótico, né? Um dia em que foi descoberta a anestesia, né? Essas medicações vieram realmente para revolucionar, né? Porque elas são, hoje em dia e cada vez mais, muito potentes, né? A gente começa a falar de medicações que começam a querer bater de frente com cirurgia bariátrica e sendo muito menos invasivas do ponto de vista, né, fisiológico para o corpo. Então, é algo que veio realmente para ficar, para mudar, e a gente tem observado muito, muito benefício para o paciente que tem uma indicação real, né? E quando a gente pensa em indicação real, inicialmente a gente teria aí o IMC, né, o índice de massa corporal, acima de 30, que é um grau de obesidade, ou acima dos 27,5, num caso de sobrepeso, na verdade, associado já a alguma doença metabólica, por exemplo, uma alteração já do açúcar no sangue, uma alteração, né, relacionada à pressão e por aí vai. Era o início, né, dessas medicações, era o que começou a se falar no início de tudo. Hoje em dia a gente começa a abranger mais outras patologias. A gente tem questões de esteatose hepática, que podem ser tratadas também com essa medicação. A gente tem questões relacionadas à apneia do sono, que podem ser tratadas com essas medicações. A gente tem uma proteção cardiovascular, uma proteção de problemas cardíacos muito grande com algumas dessas medicações e que vão ser muito interessantes. Então, existe uma gama que foi aumentando. E também existe a mudança de diagnóstico de uma obesidade única e exclusivamente pelo IMC. Hoje a gente avalia percentuais de gordura, né? Um homem que tem um percentual acima de 30, uma mulher que tem um percentual acima de 40 já é considerado obeso independente do peso. Hoje a gente tem avaliações de circunferência, por exemplo, abdominal, que vão trazer
uma medida indireta de risco cardiovascular, né? Então, a gente tem valores de referência que a gente precisa alcançar para cuidar desse tipo de paciente. Então, vai aumentando a gama de possibilidades, né? E de indicações para um tratamento. O que a gente vê, e infelizmente acontece muito, são pessoas sem indicação utilizando essas medicações. E aí, normalmente, essa pessoa não está querendo buscar um acompanhamento médico. Uhum. E aí que começa o problema, porque muitas vezes é aquela história da ingesta proteica que não está adequada, é o exercício resistido que não está sendo feito, né? São períodos, às vezes, de um jejum muito grande, porque essa medicação tira a minha fome, ou me deixa enjoado se eu como demais, e aí eu começo a me perder em relação a isso. Eu começo a não conseguir atingir meta de micronutriente, eu começo a ter perda muscular, e isso vai me causando flacidez, então é um emagrecimento que não é saudável. Eu começo a ter queda de cabelo, eu começo a ter vários outros sintomas que são por uma desnutrição, né? Eu começo a me alimentar de uma maneira que não tá legal e eu começo a ficar mais desnutrido. Então é super importante a gente ter esse acompanhamento. Desculpa, Léo, você falou uma palavra aí, e que até para os leigos, se você começar a prestar atenção, existe um modelo de emagrecimento, né? Que é esse estar desnutrido, é de você olhar e imaginar que está faltando alguma coisa mesmo. É um emagrecimento sem acompanhamento, que você disse. Exato, Não é? exato. É a gente, né, claro, pensando no emagrecimento, a gente tem a conta matemática que precisa fechar, né? Do quanto eu consumo de energia no dia, de caloria, e do quanto eu gasto. Eu preciso ter o que a gente chama de déficit calórico, né? Gastar mais do que eu consumo. E aí isso vai ser calculado, isso é ajustado, né? Normalmente numa equipe multidisciplinar, com o seu médico, com o seu nutricionista, com um educador físico muitas vezes para cuidar da parte do exercício, etc. Então é um conjunto de coisas que deve acontecer, um conjunto de fatores para que esse emagrecimento seja saudável, né? Que a gente não só perca peso, mas que a gente perca peso perdendo gordura, né? Com qualidade. O emagrecer não é perder peso, emagrecer é perder gordura, né? É até curioso isso, porque se você ganha 1 quilo de músculo, você emagrece. Porque é como se você tem uma quantidade de músculo, uma quantidade de gordura, você aumentou um pouco a sua quantidade do músculo, e você, em percentual, reduziu o seu percentual de gordura, emagrecer é reduzir percentual de gordura. Então você emagrece, às vezes, ganhando peso. Olha que loucura, né? A gente não pensa nisso. Mas é algo super interessante da gente saber. Então, quando a gente quer emagrecer, e normalmente a gente quer perder peso também, né? Então, ótimo que as coisas andem junto, mas a gente tem que saber o que a gente está perdendo, né? Como que a gente está perdendo. Até porque o músculo, ele é responsável por gastar bastante caloria do nosso corpo também. Então, se eu perco muito músculo, como a gente conversou lá no início, eu reduzo minha taxa metabólica, meu gasto metabólico basal. E aí, quando eu paro uma medicação, quando eu não cuido disso, eu falo que vai ter começo, meio e fim, faço uma alimentação mirabolante ali, que eu vi em algum lugar, etc. E aí eu paro de fazer isso, o meu reganho de peso, ele é muito rápido. Às vezes é aquilo, perdi 5 quilos, ganhei 7. Aí, nossa, meu Deus, aí vou perder mais 7, depois eu ganho 10. Vai virando uma bagunça, uma bola de neve, né? Então, é algo que a gente precisa estar sempre muito atento. E muitos dos que, às vezes, querem utilizar a medicação, né, para perder 1 quilo, né, ou sem indicação, muitas vezes acontece justamente esse tiro no pé de você perder músculo, né? E aí você fala, poxa, legal, perdi o meu 1 quilo que eu queria. Quando você vê, você perdeu 1 quilo de músculo. Isso não foi legal, na verdade, né? Para a sua saúde, não foi muito legal. Então, a gente sempre cuidar, individualizar, entender risco-benefício, pesar na balança, isso tudo, né? E trazer as expectativas, o combinado não sai caro, né? E fazer isso de maneira responsável, de maneira ética, de maneira científica, sempre, né? Falando agora de riscos e benefícios, e nesse caso aqui pode ser um risco para o bolso da pessoa, quem realmente precisa de suplementação e quem está gastando dinheiro sem necessidade, Léo? Ótima pergunta também, Big.
O suplemento, como o próprio nome já diz, ele está lá para suplementar algo que falta. Se não falta, não preciso, na teoria, suplementar. Claro que num contexto de um atleta de alto rendimento, que vai ter uma exigência maior, existem suplementos muito bem encaixados na rotina para esse tipo de paciente, né? Dentre eles a gente pode citar, por exemplo, a creatina, beta-alanina, cafeína, bicarbonato, nitrato, o whey protein, né? Tem bastante coisa que pode facilitar a nossa vida, né? Por exemplo, o whey como uma proteína de acesso rápido, fácil, etc, né? Então, existem diversos suplementos hoje. Eu diria que a grande maioria sem uma necessidade real, né? Então, às vezes, tem gente que está aí, né? Tomando um comprimido para acordar, um comprimido para treinar, um comprimido depois do treino, um comprimido para conversar, um comprimido para dormir, um comprimido para não sei o quê. O que está acontecendo, né? Então, calma. Às vezes, né, eu falo que a base de tudo sempre vai ser a alimentação. Uma alimentação bem equilibrada, uma alimentação bem estruturada. Se está faltando algo, se a gente evidencia uma deficiência de uma vitamina no exame, se a gente evidencia algo, né, específico ali que não está legal, tudo bem, a gente tem indicação, né, médica de suplementar um ferro, uma vitamina B12, enfim, um ácido fólico, algo que não está legal. Agora, um cálcio, enfim, por aí vai. Agora, suplementar por suplementar, uma boa parte do que você suplementar, a gente brinca até que é o xixi caro. Vai embora no xixi e você está gastando à toa. Sai na urina. Exato, exato. E tem que ter um cuidado, porque tem coisa que não vai sair na urina, né? Tem muita vitamina que é lipossolúvel, né? Que ela depende de gordura para ser eliminada, diferente das hidrossolúveis que vão na água. E aí eu começo a acumular, né? Quem são essas vitaminas? A, D, E e K, por exemplo. Então, existem casos de intoxicação de vitamina D, existem casos de intoxicação de vitaminas que causam um mal para a saúde, né? E aí a gente sai daquela história de é só um suplemento, não vai fazer mal, né? Para algo que pode fazer mal, sim, né? Pode trazer um prejuízo para a sua saúde, pode aumentar a sua calcificação óssea, pode trazer, né, diversas questões ali que a gente pensa que é algo inocente, no final das contas virou, né, algo que muitas vezes foi banalizado ou que a gente pensa que não vai fazer mal e a gente acaba tendo um prejuízo para a nossa saúde, né? Recentemente teve a história da curcumina, né? O pessoal falou, estava em alta a cúrcuma nos últimos tempos, né? E aí não tem problema você ter a cúrcuma, né? O açafrão, o tempero, as coisas todas, só que quando você põe isso num suplemento, você traz uma concentração muito maior e aí você começa a observar riscos associados àquele excesso. Então, o suplemento, muitas vezes, né, ele tá ali com uma carinha de tô aqui, não faço mal, né, tô aqui para te ajudar, e às vezes ele pode ter, a gente precisa ter essa atenção, né, do que realmente, né, vai fazer bem ou não, e do que às vezes, tudo bem, não vai fazer mal nem bem, mas para que você vai tomar se não vai fazer diferença, né? Se eu vejo num estudo que o pessoal do placebo e o pessoal que tomou, né, o suplemento não teve nenhuma diferença estatística, né, de resultado para determinada coisa que foi avaliada, por que eu vou gastar com aquilo? Não faz sentido, né? E é difícil a gente perceber isso, né? Porque a gente está envolvido num mundo que, né, normalizou esse tipo de coisa. Infelizmente, né? Nas redes sociais a gente tem muita gente que procura a rede social, né, ou a internet como uma fonte de informação absoluta. E o que tem de coisa errada na rede social, né, é assustador, né? Eu comecei a me posicionar mais hoje em dia por conta disso. Eu ficava assustado com as coisas que chegavam e eu falava, não dá para ficar quieto mais agora, né? Então é algo que a gente começa a perceber que precisa ter um cuidado, que precisa ter todo uma justificativa para o uso, né? Pensa no suplemento como remédio. A gente sai querendo tomar remédio por nada? Normalmente não, né? Então por que a gente vai sair querendo fazer um suplemento por nada? Cirurgia, a gente vai sair querendo fazer um monte de cirurgia toda hora, todo momento? Poxa, se a gente precisar, se tiver um motivo, se a gente, né, tiver alguma situação específica ali, ok, beleza, faz todo sentido. Agora, né, fazer por fazer, tomar por tomar, muitas vezes a gente está colocando a nossa saúde em risco sem nem estar percebendo. Então, fica o aviso aí, a importância desse cuidado, né? Com essa conversa leve,
responsável e cheia de informação, Léo, a gente vai caminhando para o final, e antes eu queria que você trouxesse aqui, né, de tudo que a gente conversou, ou algum fato novo que você não trouxe, uma reflexão, 10% mais, uma dica para as pessoas que estão acompanhando a nossa conversa. Maravilha, Big. Então, o que eu acredito que pode ficar aí de reflexão para a gente é a gente não precisa florear tanto, né? A gente pode, de maneira simples, moldando os nossos hábitos, né? Começar a cuidar disso hoje, porque o ontem já foi e o amanhã pode ser que esteja longe demais, né? Então, o hoje sempre vai ser o melhor momento para a gente ter uma mudança e justamente buscar, né, até os 10% mais ali, às vezes em um dia, às vezes em uma semana, em um mês, em um ano, mas a gente sempre está buscando uma evolução, uma melhora da nossa qualidade de saúde, da nossa qualidade de vida. Muito obrigada, Léo. Obrigada por sua generosidade e vou te dizer que você me orgulha muito, sabe? A cada resposta sua, eu dou uma voltada lá no passado, naquele menino que chegava em casa, pequenininho, e agora falando com propriedade, né? Sendo responsável e eu sabendo que quantas pessoas confiam no seu trabalho, isso me deixa muito feliz. Muito obrigada, muito sucesso para você e quando você quiser voltar, as portas estão abertas ou a câmera está aberta para você. Muito obrigado, Big, de verdade, fiquei super feliz com o convite. Espero que a gente tenha novos momentos aqui de discussão, de conversas, né? E parabéns também pelo seu trabalho, pelo o quanto que você acaba impactando a vida das pessoas com isso tudo que você faz, né? Eu já te conheço desde pequeno, como a gente conversou, né? Sempre acompanhei o seu trabalho, então é algo, né? Tanto no jornalismo quanto na psicologia hoje em dia também, e num podcast em que a gente consegue conversar sobre tanta coisa e levar uma informação de qualidade para tantas pessoas, é algo admirável. Então, obrigado mesmo por estar fazendo parte aí disso nesse episódio com você também. Muito obrigada, Léo, por sua generosidade. Obrigada a você que esteve aqui com a gente nessa conversa. Por favor, compartilhe, curta e espalhe notícias boas, informações com credibilidade. Muito obrigada, beijo, até a próxima. Um beijo, Big, até. Tchau.